Olá, YouTube! Hoje eu tenho o prazer e o privilégio de poder compartilhar com vocês algumas das faixas isoladas da música Tears Don't Fall, do Bullet from a Valentine, bem como explicá-las, tanto em caráter harmônico, melódico, rítmico, quanto a questão do timbre e a questão da mixagem. Tudo isso a gente vai ver nesta aula, nesta análise desta música, que é uma música bastante simples, percebam aqui apenas 5 tracks, pouca informação sonora, mas muita riqueza sonora. É aquele negócio. O metal tradicional, ele possui todos os elementos necessários: bateria, baixo, guitarra e vocal. Eles são o que você precisa para ter todo o espectro frequencial preenchido. Você não precisa de muito mais coisa que isso, não precisa de muitos sintetizadores. E aqui eu vou explicar como que com pouca coisa você consegue um som massivo. Isso aqui é o primeiro trabalho da banda, datando lá de 2005, e aqui a gente tem coisas fenomenais acontecendo. Eu vou explicar para vocês aqui o comecinho da música. A gente tem uma guitarra clean, e eu vou explicar por que ela é tão efetiva e por que a música combina tanto com esse som aqui. Mas a gente vai passear, eu vou também falar um pouco dos vocais, da bateria, a gente vai passear por essas faixas aqui. E outra coisa que é importante ressaltar: todas as guitarras estão juntas aqui em uma faixa só, né? Não são as faixas isoladas, por exemplo, a guitarra da esquerda, a guitarra da direita, a guitarra lead, a guitarra solo. Enfim, a gente tem uma grande faixa que abarca todas as guitarras, que eu acho que já é o suficiente para a gente poder ouvir as diferentes intenções e os diferentes timbres de guitarra, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes aqui. Mas primeira coisa, que é mais importante aqui, inclusive, é a melodia que essa guitarra tá tocando e a forma rítmica como ela toca, que isso define toda a característica da música, logo na introdução. Vou tocar aqui pra vocês, estava sem som. Isso aqui é a sexta menor, meus amigos. A sexta menor, como eu já disse pra vocês em alguns dos meus reacts, em algumas das minhas análises, a sexta menor é o som mais triste da escala menor. Claro que existe uma subjetividade nesta análise, é claro que você pode fazer certas notas soarem mais tristes ou certas notas soarem mais felizes. Como, por exemplo, a segunda menor, que pode soar extremamente agressiva, como também pode soar extremamente bela, depende do uso dela. Aqui a gente tem essa segunda menor presente, mas é entre a sexta menor e a quinta do acorde de sol menor, que é a tônica, né? A tônica dessa parte da música é sol menor. A gente tem um famoso movimento que o Iron Maiden sempre trouxe, né? Movimento de sexto grau, sétimo grau, primeiro grau, aquela ascendência de 3 acordes separados por um tom inteiro, né? Vocês já estão cansados de ver, é uma progressão que funciona muito bem no metal. Mas aqui tem uma coisa diferente. Geralmente essa progressão é usada para refrão de música, e aqui o refrão a gente vai ter uma outra coisa, uma coisa com uma intenção da escala maior, repouso na nota da escala relativa maior, né? Que não é o sol. O sol aqui é a nota da escala menor, mas se você subir aqui em cima, você tem esse sol sustenido, ou si bemol, né? A gente pode falar que está na escala de si bemol maior no refrão. Depois ele vai tocar essa segunda menor que eu toquei aqui, né? Naquela parte. E voltando pro sol, né? É muito interessante esse uso do sub 5, mas é claro que a gente vai explicar ele daqui a pouco. Vou mostrar pra vocês aqui o Let's Go, cara, que aqui tem muita coisa pra falar sobre esse vocal, que é espetacular. Veja só ele isolado, é uma coisa de outro mundo, cara. Let's go! Isso aqui por si só já ganha música. Na guitarra da introdução a gente tem algo que tem uma rítmica estranha, a gente tem aquela sexta menor soando, que é uma nota extremamente triste, e como tem um pequeno delay naquelas notas, fica algo confuso, fica algo muito atmosférico. Dialoga muito com o clipe, né, que tem a chuva caindo, parece o som mesmo de chuva caindo, uma chuva mais devagar, né, a chuva do clipe é meio pesada mesmo por causa do breakdown e tal, mas também combina com as lágrimas caindo, que é a proposta da música, né, as suas lágrimas não caem, elas esparramam pelo chão de uma forma muito agressiva, they crash around, não tem nenhuma tradução certa pra isso, né, você pode buscar sinônimos aí que você não vai achar os melhores, mas é uma música bem marcante da época do metalcore, e é uma letra potente que permite interpretações. Claro que ele tá falando ali de uma coisa até um pouco mais sombria, se você for a fundo, mas
É uma letra que é fácil de se identificar quando você está nessa pegada do metal mais pesado, que atinge os públicos mais jovens. E aí a gente tem esse Let's Go aqui que tem muita coisa pra falar sobre ele. Primeiro, ele tem uma descendência, um glide pra baixo, né? Ao mesmo tempo que ele tem essa voz com esse drive absurdo, esse gutural muito bem feito, e tem um delay aqui que eu acho que é a cereja do bolo. No Let's e no Go você consegue ouvir perfeitamente, porque são duas sílabas, né? Tam, tam, e as sílabas geralmente se repetem. Se você está usando delay, elas tam, 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 tam. No Go fica muito nítido essa questão da repetição das sílabas. Veja só. É claro que eu não vou saber fazer aqui, eu não sou vocalista. Qualquer imitação que eu faça aqui, descartem. O importante é vocês entenderem que existe um delay e esse delay dá toda a característica gigantesca que essa voz tem. Essa música é baseada em efeitos, basicamente. Ela é simples harmonicamente, quer dizer, tem algumas sacadas muito inteligentes, mas ela é simples, são poucos acordes, são todos movimentos diatônicos. Só que o que dá essa característica de grandeza pra música, por mais que sejam só 5 faixas aqui, por ela parecer preenchida na mixagem, tem tudo a ver com a forma como se encaixam efeitos. No solo, o cara vai usar reverb, delay, wah-wah, 5 guitarras ao mesmo tempo, sei lá, um monte de som ao mesmo tempo. Enquanto que aqui no vocal, por exemplo, a gente tem o delay que parece que são várias vozes juntas, mas é apenas uma voz com muito delay. Esse monte de delay com feedback até um pouco longo, ou seja, o ou é repetido várias vezes, faz com que pareça que é uma parede de som absurda. E aí, qual que é a lógica? Por que essa parte funciona tão bem, é tão prazerosa em relação à primeira parte da música? Primeiro, a primeira parte da música tem essa questão rítmica que não tem nada a ver com outros gêneros de metal, né? Se você pegar metal progressivo, power metal, você teria algo, se fosse isso aqui, algo mais ou menos assim. Mas aqui você vê que tem essa mudança, né? Às vezes são 2 notas em cima, às vezes são 2 notas embaixo, às vezes é uma em cima e uma embaixo. Isso confunde muito a cabeça de quem tá a primeira vez ouvindo a música. E por conta do delay aqui na guitarra, faz com que essa parte seja meio assimétrica. Só que a parte posterior, por conta desse bumbo duplo, precisamente, e por conta da guitarra, dos acordes, ela soa completamente simétrica. Enquanto que o baixo só toca 2 notas também. Observem só esses 2 elementos. Nem vou colocar o prato da bateria, que ele é muito barulhento. Ele atrapalha um pouco essa parte da simetria, mas veja só, isso aqui é muito simétrico. Muito simétrico. Até tem um aumento aqui, né, na segunda parte do refrão. E são 2 acordes. Basicamente 2 acordes. Dois acordes que eu acho que é o suficiente para dar um refrão uma característica maior. Aqui ele vai repousar muito nessa nota, né? Que é o si bemol, que é a relativa maior do sol, né? Então é como se esse refrão ele fosse para relativa maior de fato, o que é uma característica muito interessante para a música, faz com que ela fique mais interessante. E veja o baixo como é simples, são 2 notas só que ele tá tocando, que é o mi bemol e o fá, né? As notas são os 2 acordes que estão acontecendo aqui. E é só isso que o baixo faz e já é mais que suficiente para dar sustentação para a música, um timbre também maravilhoso. E sobre essa parte aqui, eu vou explicar pra vocês no refrão por que essa parte dessa guitarra é tão genial. Mas aqui não fica tão evidente o que tá acontecendo, mas eu vou explicar no refrão pela característica da mixagem, por que essa guitarra sozinha dá tanto peso pra música. Aqui é muito legal também, porque o vocal ele vai ficar mais, como vocês sabem, mais pra dentro. O vocalista agora é como se ele estivesse falando com ele mesmo. O vocalista está se perguntando coisas, né? Então, é claro que ele vai cantar pra dentro. Eu vou colocar aqui só o vocal pra dentro e a bateria. Prestem bastante atenção como existe uma dinâmica gigantesca na bateria. Enquanto na outra parte a gente tinha o taca, 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 taca muito bem definido, o prato alto o tempo todo. Aqui a gente vai ter o contrário, vai ter um uso de chimbal muito inteligente, em que ele vai se abrindo com o tempo. E as ghost notes também estão acontecendo de tempos em tempos. Mas o que é mais interessante aqui é que conforme o volume do chimbal vai aumentando, o vocalista tem mais expressividade, cara. Ele vai crescendo junto com a música. Aqui a gente tá usando o prato, por que ele tá usando tanto o chimbal para dar essa característica dinâmica? Porque é o elemento da bateria que você tem mais dinamismo. Você não tem tanto dinamismo numa caixa, num tom. É difícil você bater no tom e ter um som mais
mais leve, né? O som vai ser pesado de qualquer jeito. Agora o prato você pode abrir ele, você pode usar ghost note, você pode bater com uma certa força, e isso faz com que a música tenha uma grandeza absurda. Só a bateria e o vocal, vejam só. With bloodshot eyes, I watch you sleeping. The warmth I feel beside me is slowly fading. Muito legal aqui como ele vai aumentando em alguns momentos. Vai abrindo, né? Vou só isolar, vou tirar a voz aqui pra ficar mais claro. Ouviu? Como ele aumenta. Isso aqui é maravilhoso para que a gente tenha dinâmica na música. E eu acho que com esse vocal aqui, a gente tem uma coisa muito perfeita. Aqui você vê que a guitarra tá mais baixa. E o baixo aqui também tá fazendo um trabalho fenomenal, que ele tá tocando só em alguns momentos. Isso dá uma ênfase pro baixo. Você pensa, eu tenho que tocar o tempo inteiro. Às vezes você pensa que mais é mais, mas isso explica que essa música é uma boa forma de exemplificar quando menos é mais. Se o baixo toca apenas em alguns momentos, com esse ataque palhetado, esse é um baixo palhetado, certamente... escala pentatônica ali, ele fica muito mais evidente nos trechos que ele toca. Ele parece que ele tá mais alto do que ele tava antes. Ele não tá mais alto. Ele só tá se aproveitando do silêncio do vocalista e do silêncio do chimbal, que agora não é mais um prato gritado, e do silêncio da própria guitarra, que agora tá mais clean. E ele ganha um peso absoluto, cara. Absurdo e absoluto. Eu quase misturei as duas palavras em uma só, o que é impossível, mas é claro que às vezes a gente se engana. Aqui é muito legal que a gente tem essa subida de meio tom, né? É uma das coisas que caminham junto com a música. Na verdade vai ser usado isso aqui também no solo, e foi usado lá no começo, né? Que a gente teve a sexta menor. E aqui... Essa subida é muito legal porque a gente tá subindo... É como se fosse um foreshadowing, né? Ele tá dizendo que alguma coisa de muito errado vai acontecer lá na frente, quase que é uma tensão absurda, porque ele tá usando os microtons aqui entre esses meio tons. Ele tá explicando, ele tá dando um foreshadowing de que lá na frente a coisa vai ficar pesada, né? Porque aqui ele tá usando a escala de sol menor mesmo. Mas... aí você pensa, será que ele foi pro sol frígio, cara? É uma pequena intenção, uma nota meio tom acima que tá fora da escala e que eu acho que dá uma tensão muito boa, inclusive para construir essa parte aqui mais leve. E é muito interessante ver essa dinâmica aqui, totalmente necessária, porque se não tiver uma dinâmica aqui, como que eles vão crescendo no refrão de novo? Não tem como. E eu acho que essa transição aqui com a guitarra, esse vazio proposital que eles colocam na música, funciona muito bem para que a gente depois tenha o refrão 1000 vezes mais impactante. E ele é 1000 vezes mais impactante, principalmente aqui por conta do vocal. O vocal aqui, perceba as harmonias, olha que legal. Olha, essa parte aqui é maravilhosa. Como a guitarra tá tocando só notas soltas, acordes simples, uma progressão muito simples, aonde que você tem a riqueza harmônica na música? No vocal. Os caras foram gênios. Eles pegaram o vocal, colocaram intervalos diferentes na cantoria, e aí a música ganhou muito mais riqueza harmônica por conta desses pequenos trechos aqui que eu acho que são muito bem feitos, cara. Muito bom gosto. Isso aqui é espetacular em relação à letra da música, em relação ao crescimento da música. E a gente tem o vocal gritado aqui. Ele tá mais baixo que esse vocal harmônico. É um vocal gritado, mas é limpo, né? Existe uma limpeza, existe um cuidado aqui. Porque essa parte você vê que a guitarra também fica mais baixa. E a guitarra tava clean, tava alta. E depois ela vai tocar um trecho que tem a sexta menor, que é um dos meus intervalos favoritos. E ela vai ficar mais baixa, né? Basicamente isso. Eu acho muito legal a forma como fez essa transição aqui. Veja. Muito legal. O baixo aqui também tá bem simples. Bem simples, mas mais agressivo. Que você vê que tem umas palhetadas mais fortes até para dar esse build-up. E aí, por que o refrão soa tão bem? Eu vou explicar pra vocês, e essa é a sacada genial, a cereja do bolo. Uma das cerejas do bolo, além da sexta menor, em termos de mixagem, a cereja do bolo tá na guitarra aqui. Eu vou deixar só a guitarra e percebam o que vai acontecer com a frequência da música. Eu vou colocar uma análise de frequência para que vocês percebam isso com todos os detalhes.
A música, a guitarra antes desse refrão, ela não tava com uma média de 2.2 kHz, de 2000 Hz. A média da frequência da guitarra tava em 1000 Hz, até um pouco abaixo disso. Eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem. Mesmo o som lead aqui, que deveria ser mais agudo, ela tá tocando notas mais agudas. Veja só aonde tá o som médio da música, veja só. Tá abaixo de 2 kHz. Vai pra 1000, vai pra 400. Nesse trecho ela foi pra 200. Aí lá vai pra 200. Então, a gente tem o artifício que eu sempre falo pra vocês, e geralmente no K-pop usam sintetizadores, geralmente em outros gêneros eles usam outros elementos em outras partes da mixagem, né? Teclados são muito necessários. Teclados são perfeitos pra você fazer isso porque você pode esculpir muito bem as frequências do teclado. Na guitarra, nem tanto. Mas se você coloca um equalizador na guitarra que deixa as frequências mais agudas, deixa o som mais brilhante. O som mais brilhante, ele cativa mais o ouvinte, parece que a gente tá num clímax. E esse refrão, ele tem essa característica de clímax, primeiro porque ele foi pra escala relativa maior, né? Agora o si bemol soa mais como tônica por conta da melodia do vocal, principalmente. Ele estaciona nessa nota, né? Vamos lá? Que não é o sol. Que é a nota da escala maior, cara. E aí o que você vai fazer? Se o cara tá sempre estacionando na nota da escala maior, fica difícil defender que essa parte aqui tá em sol menor, mesmo que seja um metalzão, né? A música voltou a ficar mais simétrica, a gente teve essa mudança, né, para escala relativa. São as mesmas notas da escala de sol menor, só que ele tá repousando em outro lugar, né? E isso faz com que a música fique muito mais prazerosa mesmo. É como se fosse um clímax, fica épico, essa característica épica e a letra triste, né, mas também contemplativa. Toda essa combinação é perfeita, cara. E outra coisa que eu acho bastante interessante aqui, o solo, cara. O solo parece que é impossível. Parece uma coisa de outro mundo, parece algo muito bem feito. O breakdown também parece absurdo. Mas é bem simples. A grande sacada do solo é o uso do wah-wah. Porque o solo, você vai ver que o solo é literalmente metálico. É literalmente escala pentatônica. Como que é? Ele toca isso aqui, que é só escala pentatônica. Se você for parar pra pensar, esse solo não é complexo em termos lógicos, em termos de tocabilidade. É um solo que, se você tentar aprender, você consegue. Claro, você tem que aumentar a velocidade aos pouquinhos, treinar a paletada alternada, que é basicamente o que o solo precisa. Tem um arpejinho ali menor e um arpejinho maior, que é um pouco mais complicado a princípio, mas é um solo bem simples. O que faz esse solo parecer quase impossível, e quando eu ouvi da primeira vez, lá em 2011, e essa música se tornou a minha música favorita, fazia parecer impossível, é o wah-wah, cara. Tem várias guitarras ao mesmo tempo aqui. Observem, isso aqui é um absurdo, cara. Isso aqui é lindo. Acho que ele tá aqui. Vê que entra uma guitarra um pouco atrasada aqui. Você tem duas guitarras ao mesmo tempo aqui, o que é muito legal. É de propósito essa pequena desafinação. Claro, o solo agora vai aumentar o volume, vai pôr mais wah, vai pôr mais guitarra. Tem várias guitarras, tem 2 ou 3 aí. E aí você tem o pitch scratch e esse acorde que é a segunda menor, né? A segunda menor é o sol sustenido, né? O lá bemol. Que funciona como um acorde dominante, né? É importante ressaltar, ele funciona como acorde dominante porque ele tá meio tom acima e o acorde dominante ele resolve meio tom abaixo na tônica. É basicamente assim que ele funciona. E eu acho que isso aqui é uma puta sacada nesse breakdown. Ele fica muito mais pesado porque eles mudam de escala, colocam essa segunda menor, que é um intervalo super tenso para dar mais tensão pra música. Perfeita a decisão, escolha maravilhosa. E a música volta para ter aquele caráter mais internalizado, né? E esse último refrão também com mais harmonias vocais é uma coisa maravilhosa. O último refrão fazendo sentido, né? Vamos dar uma olhada nas harmonias vocais? Crash around me. Her conscience calls.
tudo isso dá uma grandeza harmônica pra música que a gente não tinha antes, porque é uma música mais simples harmonicamente, mas aqui a gente tem um refrão completo, né? E pelo fato de ter tantas vozes, pelo fato dos vocais também estarem mais agudos, a gente ouve isso aqui como clímax mesmo da música. Ele vai fazer o refrão mais uma vez pro final, antes de resolver aqui no breakdown do final, né? E da música ela repousar, ela vai ficando mais lenta, você vê que a bateria vai diminuindo e depois volta pro trecho do breakdown, né? Que tem aqueles acordes malucos acontecendo, são bem rápidos, né? Acho que essa música é mais difícil os acordes do que o solo, cara. É sério, você só precisa de um auá e de muitas guitarras, né? Você precisa tocar umas 3 guitarras uma em cima da outra pra criar aquele efeito, né? E tocar bem os harmônicos aqui, né? É bom usar o captador aqui de baixo pra atingir esses sons mais agudos. O captador eu tô usando o captador de cima, é um pouco mais difícil, mas você atinge melhor esses harmônicos aqui da casa 5 da corda Ré, né? Isso aqui é fenomenal. É uma música muito boa, acho que pra fins didáticos ela é perfeita, cara. É uma aula de que você não precisa de muitos elementos pra construir uma música coesa, pra construir uma música que atinja um público-alvo. Se você foi adolescente entre 2008 e 2015... Desde 2006, na verdade, essa banda, essa música saiu em 2006, mas ela não era muito conhecida naquela época. Pelo menos não via muita gente ouvindo, mas no futuro, no Brasil, isso aqui pegou bem. Você provavelmente viveu isso aqui intensamente, cara. Essa música era minha favorita em 2011 e eu vejo o porquê agora, né, tecnicamente falando. O meu intervalo favorito tá aqui, a sexta menor, que minhas melodias, se você já viu o improviso meu, eu sempre vou usar a sexta menor. A sexta menor é maravilhosa, é linda, ela pode soar bonita, ela pode soar triste, você tem que saber usar ela, mas é um som que eu me identifico muito, né? Então funciona pra caramba, e na música que foi usado de maneira fenomenal, esses bends bem executados, tudo na música é muito bem feito e faz com que ela seja uma obra mandatória daquela fase do emo, do metalcore que a gente viveu na segunda metade do século XXI, da primeira década do século XXI, certo? Então, é uma música que eu queria compartilhar aqui pra vocês um pouquinho dos sons, das faixas isoladas. Esses acordes na música são muito úteis, né? Esses leads mexendo enquanto o acorde tá tocando algo simples. São 2 acordes, mas tem um lead que vai mudando, que faz com que esse acorde tenha várias características. É uma música que é muito boa pro que ela se propõe, cara. E eu acho que didática também. A questão de aumentar a frequência aqui no refrão da guitarra foi espetacular, deixou o refrão muito mais vivo, e as harmonias vocais também muito bem feitas. Simples, às vezes até escondidas, você não repara muito nelas, mas que fazem uma puta diferença, principalmente pela qualidade dos vocalistas do Matt aqui. Faz com que isso aqui soe muito profissional, muito bom, apesar de ser o primeiro trabalho dos caras, é algo sólido demais, cara. Muito bonito, muito bem feito. E é um solo que, como eu disse, parece absurdo, mas que é simples, e usem com moderação ao ar, reverb, delay e várias faixas de guitarra, porque você pode ter esses efeitos. E se você tocar muita nota e sair muito da pentatônica, pode soar até feio. Eles tocaram as notas certas aqui e por isso que ele soa legal. Bom, acho que é mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da análise e nos vemos em um vídeo breve. Valeu, deixe sua sugestão nos comentários também. Até!